como a computação em nuvem potencializa novas tecnologias, né? Na última sessão, abordamos um pouco sobre a arquitetura da computação em nuvem, certo? Mas nessa sessão vamos focar um pouco sobre como a computação em nuvem suporta outras tecnologias muito relevantes nos dias atuais e que nos ajuda a compreender esse novo mundo que estamos inseridos, certo? Então vamos lá. Algumas tecnologias são IA, IoT, 5G, né? Computação em nuvem. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas três, né? Começando, essas quatro, na verdade, né? Então, começando pela computação em nuvem, né? A grande vantagem dela é essa flexibilidade e os recursos escaláveis. Então, você precisa de mais recursos, você consegue alocá-los. Você precisa de menos, também consegue reduzir. Então, isso dá uma eficiência muito grande para as empresas, né? Então, ela atua suportando, né, e habilitando inteligência artificial, IoT, 5G, certo? Vamos falar um pouco, tá? Então, vamos primeiro usar uma analogia antes de aprofundarmos no conceito técnico dessas tecnologias, ok? Então, a computação em nuvem seria como o processador e o HD da nossa máquina, certo? Onde a gente, obviamente, utilizaria esses recursos, certo, para realizar processamento e armazenamento de informações. Enquanto que IoT seria como o mouse, o teclado e o monitor, são dispositivos de entrada e saída. Então, essas informações geradas pelos dispositivos IoT serão armazenadas no nosso disco rígido, ok? Já a inteligência artificial seria como um programa que utilizaria esses dados gerados, certo, para uma determinada finalidade, ok? Então, tudo isso integrado, né? Por fim, temos o 5G, que seria como a placa de rede do nosso computador, onde possibilita integrar este computador a diversos outros, né? Sendo que no caso do 5G seria como uma placa de rede muito rápida, certo? Então, possibilitaria conectar milhares de dispositivos, né? Graças ao 5G, certo? Então vamos agora falar de forma um pouco mais técnica a respeito desses três conceitos. A IoT, né, Internet das Coisas. Esse conceito deriva da própria internet. Então, assim como temos a internet no mundo todo interligada, a ideia seria criar uma rede de dispositivos realmente interligada, onde teríamos dispositivos como sensores, sistemas embarcados, né? Por exemplo, televisões, aparelhos de ar-condicionado, fechadura digital, né? Fechadura eletrônica de portas, RFID, como, por exemplo, aqueles cartões de ponto, né? Que temos nas empresas, coisa do tipo, ok? Então, um exemplo é, você coloca um sensor de temperatura na sua casa, ou você tem um veículo autônomo. Essas informações que estão sendo geradas, né, cada qual no seu contexto, precisam ser armazenadas. E onde serão armazenadas? Na nuvem. É o ambiente mais adequado, devido justamente à sua flexibilidade e escalabilidade. Entendem? Então, a nuvem potencializa demais essas tecnologias, certo? E acredite, está cada vez mais comum. E na nuvem da Huawei nós temos serviços direcionados para IoT, ok? Então, temos IoT nas casas inteligentes, na indústria 4.0, agricultura 4.0, smart grids, né, a parte de energia elétrica. Então, agora vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. Primeiro, é um tópico que todo mundo está falando, né? Mas vamos lá. Alguns anos atrás, o Google desenvolveu o AlphaGo, que foi um software que usa inteligência artificial, né? O AlphaGo foi capaz de vencer um campeão mundial de Go, né? No próprio jogo nomeado Go. E isso atraiu muita atenção, certo? Os elementos da IA são basicamente quatro, onde temos Big Data, ok? Onde temos toda a parte de dados, aquisição, limpeza, processamento de dados, né? Os recursos computacionais que vão dar suporte aos algoritmos que utilizarão esses dados que pertencem a cenários específicos. Então, você vai ter inteligências artificiais direcionadas para determinados
ambientes, contextos, problemas. Como assim? Você pode ter uma IA para prever quando um aluno vai evadir da instituição de ensino. Podemos ter outra IA para prever qual filme você deverá assistir no final de semana e aí recomendar títulos mais adequados. Compreendem? Nessa linha de raciocínio, ok? As aplicações de IA nós temos diversas, né? Robótica, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural, né? Quando a gente usa, por exemplo, um chatbot, ali temos técnicas de processamento de linguagem natural sendo executadas, certo? E todas elas demandam grande capacidade computacional, ok? Por isso que a nuvem também possibilita toda essa gama de funcionalidades de forma muito adequada, certo? Mas veja, falamos de IoT, né? Falamos de inteligência artificial, mas se eu tenho muitos dispositivos e eu tenho algoritmos para realizar todo o processamento, eu preciso transferir esses dados. Aqui é onde entra o 5G, que tem como proposta ser muito rápido, muito eficiente, possibilitar a conexão de milhares de dispositivos, né, como eles chamam de conexões massivas, tudo isso o mais rápido possível, ok? Então, tendo uma alta largura de banda, visando viabilizar uma série de recursos que são bem restritos hoje em dia. Por exemplo, assistir um vídeo em 4K utilizando uma rede móvel atual é difícil, ok? Imagine jogar um jogo online, né, competitivo, usando redes móveis tradicionais até o 4G, é bastante complexo. Então, o 5G vai possibilitar tudo isso, ok? Mais uma vez, sendo suportado pela computação em nuvem. Então, realização de cirurgias remotas, né? Aplicações de realidade virtual e aumentada. Tudo isso fará um grande uso de tecnologias como o 5G, ok? E, claro, o 5G vai ter um grande benefício, vai ser fortemente beneficiado pela computação em nuvem, porque ela também vai possibilitar a virtualização de funções de rede. Então, aquilo que é software não precisa estar implementado no meu hardware, na minha antena, no meu equipamento lá remoto. Eu posso virtualizar, colocar na nuvem e assim tornar aquele hardware menos complexo, certo? E aumentar a eficiência de um modo geral da rede, ok? Então você realiza o desacoplamento de hardware e software, o que aumenta com a eficiência como um todo, ok? E aí vai ter benefício como reduzir latência e etc, certo? Então no futuro tudo isso estará muito integrado, né? Nuvem, IoT, inteligência artificial, 5G, ok? Para possibilitar uma vida cada vez mais conectada e tudo vinculado e transparente para os usuários, certo? Então, a nuvem é uma tecnologia que veio para ficar. Aqui a gente não tem como discutir isso, né? É muito claro o benefício que ela traz para todos nós. Então, nesse vídeo a gente viu um pouco sobre algumas tecnologias que são habilitadas, né? São empoderadas pela computação em nuvem, ok? Até mais.